Olá, gente, uma ótima noite a todos. Deus é poderoso, Deus é grande, poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa e deseja. Aquilo que você necessita, para você pode ser impossível, difícil, mas para Deus não é nada, porque Deus é poderoso. Então nós vamos falar com aquele que é grandioso, poderoso. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Na tempestade, seu nome vai liberar, os céus livrar, acima estão, seu nome mudará, e o trono é mais. Jesus, te amamos. Na tempestade, teu nome vai liberar, os céus livrar, acima está, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é grandioso, poderoso, e nós somos tão pequeninos diante da Tua majestade, diante da Tua grandiosidade, diante da Tua sabedoria, e por isso nós estamos aqui e nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Senhor, meu Pai. Se o Senhor não agir em nós, não há quem possa agir. Se o Senhor não fizer a obra gloriosa do Senhor em nós,
não há quem possa fazer. Nós estamos literalmente nas suas mãos, meu Pai. Estamos entregues nas suas mãos. Não há outra esperança, não há outro recurso, não há outra pessoa além de Ti que possa nos socorrer. Aí onde você está, levante as suas mãos para os céus. Nas suas mãos eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui. E eu sei que elas estão aqui por um propósito. E sei que o Senhor as trouxe aqui porque o Senhor também tem um propósito para a vida delas. Então, ó poderoso de Israel, ó glorioso, dirige-nos, guia-nos e tenha total liberdade, Espírito Santo, para fazer em nós e através de nós o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podem tomar assento. Uma ótima noite a todos. Ótima noite. O nosso assunto, o tema do nosso encontro hoje é o lugar aonde o diabo trabalha. Aonde que o diabo trabalha? O diabo não se interessa em agir apenas no casamento, na família, na saúde, na vida financeira. Essas áreas, para o diabo, não são tão importantes. Aonde que o diabo começa a trabalhar na vida de uma pessoa? A destruição que o diabo efetua, ele começa aonde? Na mente da pessoa. Por que o diabo começa a trabalhar na mente? Por que o alvo do diabo é a mente do ser humano? Porque todo o controle do nosso corpo está na nossa mente. Se o diabo tem o poder para influenciar você ou influenciar uma pessoa, já era. Ele toma o controle dos olhos, o controle da boca, o controle do ouvido, o controle da mão, das pernas. Você já deve ter ouvido uma pessoa dizer assim: eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter falado. Eu não queria tentar o suicídio, me matar. Eu não queria brigar. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu não tive força para vencer esse vício. Eu não tive força para evitar essa briga. Por quê? Porque quando o diabo domina a mente de uma pessoa, ele domina a pessoa. Ele controla a pessoa. Uma vez uma pessoa controlada pelo diabo, ela perde toda a vontade, ela perde todo o amor, ela perde toda a alegria. Ela passa a ser uma marionete na mão do diabo. Então, hoje nós vamos ensinar você como fechar essa porta, essa brecha que o diabo tem encontrado na vida de muitas pessoas para destruir. O diabo tem conseguido destruir muitas pessoas porque ele conseguiu controlar a mente da pessoa. É tanto que isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, eu vou ler para você no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Diz assim, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte para você. Ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só o detalhe. Jesus foi para o deserto e no deserto ele foi tentado pelo diabo. O que isso significa dizer? Tentar é uma coisa, conseguir é outra. Uma coisa, o diabo ele sempre vai tentar influenciar você, manipular você para fazer o que não deveria, para cometer erros. Ele sempre vai tentar, mas ele só consegue se você permitir. Jesus, a gente pode dizer que Jesus foi o
foi o fracasso do diabo. Jesus foi o fracasso. O que ele tentou fazer com Jesus, ele tenta fazer hoje. Da mesma maneira, da mesma forma que ele tentou Jesus, ele me tenta, ele tenta você. Só que se tratando de Jesus, o diabo não conseguiu. Só que se tratando de muitas pessoas, o diabo tem conseguido destruir famílias, destruir casamentos, destruir empresas, lojas. Ele tem conseguido destruir almas, tirando da pessoa a vontade de viver, a vontade de ser feliz. Ele tem conseguido tirar o amor das pessoas. Só que com Jesus ele não conseguiu. Então, a gente pode dizer o seguinte: da mesma forma que Jesus, uma vez tentado pelo diabo, ele venceu. A vitória de Jesus sobre o diabo significa dizer o quê? Assim como ele venceu, eu posso vencer. Assim como Jesus venceu, você pode vencer. Ah, pastor Raul, mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Como é que eu vou enfrentar o diabo e vou vencer? Mas Jesus não veio ao mundo como filho de Deus. Ele veio ao mundo como filho do homem. Jesus veio ao mundo como filho de Maria e José, justamente para mostrar o quê? Assim como ele conseguiu vencer o diabo no deserto, vencer as tentações, se você quiser, e nós vamos ensinar você, você pode vencer o diabo. E não só vencer na sua vida, não. Se você quiser, você pode vencer na sua vida e na vida do filho, na vida da filha, na vida do irmão, na vida do pai, da mãe. É possível você também conseguir vencer. As pessoas, elas têm uma ideia que, como se o diabo fosse invencível, como se o diabo fosse indestrutível, como se uma vez perdido, perdido para sempre, uma vez quebrado, quebrado para sempre, uma vez destruído, destruído para sempre. As pessoas têm uma ideia de que a pessoa tentou vencer uma situação, não conseguiu, aí ela desiste. Porque o diabo, a imagem, vocês já viram a imagem de um Jesus? Quando você passa na rua, eu estou falando de uma imagem, o Jesus está sempre com um rostinho curvado. Você já viu a imagem dos demônios que as pessoas pintam? É sempre uma imagem forte, superior, para passar aquela ideia de que o diabo é invencível, de que não há como derrotá-lo, de que não há como vencê-lo. Mas há como vencê-lo. A prova está aqui. No deserto, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Mateus 4:1, então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui, o diabo usou a necessidade, a fome. Jesus estava em jejum 40 dias. Ele estava sem comer 40 dias. Então o diabo usou uma necessidade para tentar Jesus naquilo que Jesus necessitava. E diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foram 3 tentativas. O que eu quero compartilhar para vocês? Como é que foi essa tentação de Jesus no deserto? O diabo não apareceu para Jesus assim como você está me vendo e eu estou te vendo. Não foi assim com Jesus. A luta que Jesus enfrentou no deserto foi na mente. O diabo começou a sugerir na mente dele aquele pensamento: transforma a pedra em pão. Se transforma a pedra em pão e supre a sua necessidade. Imagina você, por exemplo, quando eu estou muito tempo sem comer, eu fico fraco, eu fico tenso, tem hora que me dá uma sensação de desmaio. Alguém é assim? Eu fico assim.
Então, no deserto, as pedras, elas tinham formato de pão. As pedras, elas tinham formato de pão. Por isso que Jesus, imagina Jesus com fome, olhando para uma pedra, imaginando o quê? Pão. E o diabo na mente dele, transforma essa pedra em pão. Você tem, e Jesus tem esse poder. Por que você não transforma essa pedra em pão e mata a sua fome? Só que Jesus estava dentro de um propósito. Jesus estava em jejum. O propósito seria 40 dias sem comer. Qual foi a resposta que Jesus deu ao diabo? Não! Está escrito, não só de pão viverá o homem. Então Jesus, ele usou a palavra de Deus para combater aquela palavra do diabo. O diabo, essa tentação, como nós falamos, ocorreu na mente. O diabo tentando na mente, transforma a pedra em pão. E na mente, Jesus disse para ele, não, está escrito na Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra de Deus para combater aquela palavra do diabo. Então, o diabo, ele não é burro e também não é inteligente, mas não é burro. Ele vai tentar você, ele vai lançar na sua mente justamente pensamentos ou aquilo que você deseja. O que você mais deseja? Eu tenho mágoa da fulana. Você tem mágoa da fulana? Então ele vai começar a lançar na sua cabeça assim, ó, fulano não gosta de você, fulano quer te prejudicar, fulano quer te matar. Você tem ciúme do marido? Então ele vai começar a jogar na sua mente. Seu marido vai te trair, seu marido está te traindo. Ó, seu marido não chegou até agora porque está com outra mulher. Podemos dizer que a sua fraqueza é mulher, então ele vai colocar uma porção de pensamento de mulheres. Sua fraqueza é homem, ele vai colocar uma porção de pensamento de homem. A sua fraqueza é mágoa. Qualquer coisinha você fica magoado. Então ele vai começar a lançar na sua mente pensamento, ó, fulano está falando de você, sem que a pessoa esteja falando de você, para ver se você dá uma abertura na sua mente. A sua fraqueza é um vício, ele vai usar esse vício. Você vê que tem gente que ela tá saindo do trabalho, aí vem aquele pensamento, por que você não compra droga? Por que você não passa ali no botequim? Por que você não compra isso? Por que você não passa ali e compra aquela maconha, aquela cocaína? Quer dizer, ele vai lançando na mente da pessoa para ver se cai, para ver se cola. Assim, o diabo tem conseguido destruir muitas pessoas. A maior guerra que a gente enfrenta, a maior luta que a gente enfrenta, não é no casamento com a esposa, não é em casa com o filho, não é com o patrão, não é na empresa, não é na loja, não é no comércio, não é na rua. O maior campo de batalha é na mente. Ele vai começar a lançar uma porção de pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamento de tristeza, pensamentos de desânimo. Ele vai começar a lançar uma porção de pensamentos ruins na sua cabeça, para ver se você vai ceder, para ver se você vai obedecer ele. Só que Jesus nos ensinou como vencer a guerra na mente, como vencer o diabo. Como vencer? Ele usou a palavra de Deus para combater o diabo. Então, a gente pode dizer que o diabo trabalha com pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos ruins. Os pensamentos ruins que vêm na sua cabeça é a voz do diabo, é a palavra do diabo. Como vencer esses pensamentos? Quando você medita e lê a palavra de Deus. A única forma de vencer as guerras na mente é através da palavra. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: você tem que ter pensamento positivo. Vem um pensamento negativo, tenha pensamento positivo. Mas o pensamento positivo
não é poderoso para combater o pensamento do diabo. O que combate o pensamento do diabo é o pensamento de Deus. E qual é o pensamento de Deus? A sua palavra. Por isso que quando o diabo tentou Jesus, qual foi a resposta de Jesus para ele? Está escrito. Quer dizer, Jesus usou a palavra para combater o diabo. Deus mandou eu entregar isso para você. O diabo vai tentar levar você ao suicídio. O diabo vai tentar fazer você brigar com o seu marido, brigar com a sua esposa, fazer você sair de casa. Ele vai tentar fazer você sair, largar o trabalho, abandonar o trabalho. Ele vai tentar fazer você brigar com a sua esposa, brigar com o seu pai, brigar com a sua mãe. Ele vai tentar levar você a desistir da vida, a desistir de viver. Você vê que tem pessoas que ela está num lugar, ela está num bairro, numa cidade. Do nada ela diz, eu vou para outra cidade porque lá eu vou ser feliz. Chega na outra cidade, nada dá certo. Aí ela fica mudando de lugar para lugar, de canto para canto. Isso é o diabo. Lançando pensamentos negativos, dizendo assim, aqui não vai dar certo, vai para outro lugar. Ali não vai dar certo, vai para outro lugar. E assim a pessoa não tem nenhum paradeiro. Esse é o campo que o diabo trabalha. A sua mente. Eu tenho Deus, pastor Raul. Ele pode me tentar. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar você? Ele não vai me tentar? Só que tentar é uma coisa. Conseguir é outra. Quando o diabo consegue manipular, influenciar uma pessoa, destruir levou fulano para o vício, levou fulano para as drogas, encheu a fulano, hoje fulano está triste, com depressão, não quer sair de casa, não quer comer, não quer tomar banho, não quer viver, não quer cantar. Quando ele consegue, é porque você permitiu. Não houve da sua parte nenhuma resistência. Não houve da sua parte nenhuma luta. Veja que quando ele sugeriu para Jesus transformar a pedra em pão, Jesus falou, não, está escrito. Quer dizer, na mesma hora, o Senhor Jesus combateu aquela influência do diabo. Vocês têm que entender isso. Vocês precisam entender isso. O diabo tem entrado nas famílias, nas casas. O diabo tem entrado nos lares e destruído. Porque nem todas as pessoas sabem como ele trabalha. Quando você aprende como ele trabalha, você fecha a porta para ele. Eu lembro, por exemplo, eu tinha muito medo. Na minha cabeça vinha muitos medos. E quando vinham os medos, aquela voz dizendo assim, você vai morrer, nada vai dar certo, desiste. Quando vinha, eu ficava em desespero. Porque eu achava que aquilo iria acontecer. Olha que isso faz anos e não aconteceu. Mas a sensação é que aquilo iria acontecer. E eu ficava desesperado, eu ficava amedrontado, eu ficava agitado, eu ficava agoniado. Até que eu aprendi que o diabo trabalha na mente, lançando pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos negativos, pensamentos para desistir. O que vem do diabo, todo pensamento ruim, toda sensação ruim é o diabo, para dominar a sua mente, para ter controle da sua vida. Eu não sei se você já ouviu, mas tem aquele marido que briga com a esposa. Briga. Aí, depois ele fala assim, pô, eu não sei por que eu briguei. Há quem se droga. E quando se droga, quando bebe, briga, discute, se machuca. No outro dia você pergunta, fulano, tu fez isso, tu fez aquilo. Aí a pessoa diz, eu fiz. Eu não fiz isso. Eu não fiz, eu não. Tu falou isso, eu falei. Eu não falei nada disso. Alguém já viu alguém assim? Mas por quê? Porque o diabo já conseguiu domínio na mente. O diabo já conseguiu controlar a pessoa. E ele consegue influenciar a pessoa
a fazer aquilo que ele quer que a pessoa faça. Então hoje, Deus está ensinando você a vencer o diabo. E uma vez você aprendendo a vencer ele, na mente, você vai aprender a ensinar outras pessoas a vencê-lo. A ensinar o filho, a ensinar o irmão, a ensinar a irmã. Não é impor. Não adianta você forçar alguém. Por exemplo, eu sei que fulano está errado. Não adianta você forçar a pessoa, querer que ela faça certo, que não funciona. Eu quero o bem do fulano e ele está caminhando para o mal. Não, na força não vai. Na ignorância não vai. Na brutalidade não vai. Na arrogância não vai dar certo. Se você está vendo que a pessoa está caminhando para um lugar errado, fazendo errado, aí você briga com ela, na briga também não vai. Porque ela está sendo controlada pelo diabo. Vai acabar ela ficando com raiva de você, com mágoa de você, com ódio de você. Então veja que todo pensamento negativo que vem na mente é o diabo. O diabo trabalha na mente das pessoas, influenciando. É tanto verdade que no livro de, olha só, no livro de Isaías 14, 24, diz assim, olha o que diz. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aqui é Deus falando que como nós pensamos, se sucede. E como nós determinamos, se efetua. Quer dizer, Deus já está dizendo assim, ó, tudo acontece de acordo com o que você pensa. Tudo acontece de acordo com o que você determina. Então, se eu penso em me matar, eu vou lá e vou me matar. Porque tudo sucede de acordo com o que você pensa. Ah, você pensa em casar. Ah, eu quero casar. Então, vai se efetuar o casamento. Eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Uma hora tu vai sair daquele lugar. Porque tudo acontece de acordo com o que nós pensamos. Você é fruto do que você alimenta na sua mente. A sua vida é fruto do que você alimenta aqui. Você alimenta medo, você alimenta tristeza, você alimenta amor, você alimenta ódio, você alimenta raiva, você alimenta ciúme. O que você alimenta aqui, é assim será a sua vida. Então o diabo sabe que o controle do corpo está na mente. Então, dominando a mente. Como é que ele domina a mente? Quando ele sugere uma coisa e você obedece. Não vai dar certo. Aí você fica assim, não vai dar certo. Eu não vou fazer porque não vai dar certo. Mas como não vai dar certo se você nem fez? Você nem tentou? Como é que você diz que não vai dar certo? Porque na sua cabeça já tem um pensamento dizendo o quê? Não vai dar certo. Desiste. Desiste. Aí fica aquilo, desiste. Você vê que a pessoa, tem gente que ela até tenta fazer uma coisa, dá errado. Aí ela diz assim, puxa, bem que eu sabia que ia dar errado, porque na minha cabeça eu estava falando assim, desiste. Não, aquela voz falando para você desistir era o diabo, na sua mente. E aí, quando você foi fazer aquilo que você queria fazer, você já foi com aquele pensamento o quê? Desistir. Vou desistir. Não vai dar certo, é melhor eu desistir. Aí deu errado, aí você fala, bem que eu sabia. Não, o diabo jogou essa semente maligna na sua mente e você não combateu, e você aceitou. Então o que a sua vida é? Fruto do que você pensa. A sua vida é fruto do que você pensa. O resultado da sua vida é de acordo com o que passa na sua cabeça. Então, se veio um pensamento negativo, se veio um pensamento triste, se veio um pensamento de se matar, se veio um pensamento para desistir, se veio um pensamento que não vai dar certo, se veio um pensamento de morrer, se veio um pensamento ruim, na mesma hora você precisa combatê-lo com a palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Eu não entendo, leia.
Por isso que é importante você vir à igreja e ouvir a palavra, porque olha só, olha o que Jesus disse, não é só o pão que sustenta, mas é a palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não se alimenta da palavra, você não vai ter força para vencer o diabo. O que nos sustenta? O corpo, ele é sustentado com a comida. O que mantém, acabei de falar agora que quando eu não como eu fico fraco. Então o que sustenta o corpo é a comida. Mas o que sustenta o espírito? A palavra. Aí você, de vez em quando, lê a Bíblia, quando tem vontade, lê a Bíblia, quando quer, você lê a Bíblia, ou lê com sono, ou lê por ler, vem à igreja quando você quer. Vir à igreja, a gente precisa nos congregar, a gente precisa cultuar a Deus justamente para isso. Para receber dele sempre uma direção, para receber dele sempre uma força, para receber dele força para vencer o diabo. Não há outra forma de você combater o diabo, de você resistir o diabo, de você vencer o diabo. Não existe outra forma, se não for a palavra dele. Ah, mas eu leio e não entendo. Não tem problema, continue lendo. Há pessoas que ela lê, ela não entende, ela desiste. Vem para a igreja, não entendi nada que o pastor falou, não vou mais. Não, na hora certa você vai entender, no momento certo você vai entender. Mas você precisa se alimentar da palavra para que você possa resistir toda e qualquer tentação do diabo. Quando você lê a palavra, ou quando você ouve a palavra, vamos supor, se você está aqui prestando atenção, você não vai guardar 100% de tudo que estamos falando, mas 1%, 5% que a gente está ensinando vai ficar aqui. Quando o diabo vier com aquele pensamento, você, opa, eu lembrei que o pastor falou que era quem? Fazendo eu brigar com meu marido, então eu não vou brigar com meu marido. Se mata. E lembrei, bem que o pastor falou que o diabo ia falar para mim me matar. Não, eu não vou me matar, não. Eu vou viver. E lembrei, bem que o pastor falou que o diabo ia colocar tristeza. Não, não vou ficar triste. Naquele dia lá o pastor pregou a palavra dizendo que o diabo trabalha me levando a me drogar, me levando ao vício, me levando a brigar com a minha esposa, Não, diabo, eu sei que é você, não vou fazer. Então você começa, então quando você ouve a palavra e guarda ela vai proteger você. A palavra vai te fortalecer. A palavra vai te libertar e te proteger. A gente não deve vir à igreja só porque precisa da ajuda dele. Mas a gente tem que vir para ouvir a voz dele. A gente tem que pegar a Bíblia, eu pego a Bíblia, todo dia eu leio, todo dia eu me lembro, todo dia eu me fortaleço lendo a Bíblia. Não tem outra arma, não tem outra forma de vencer o diabo se não for lendo a Bíblia. É isso que nos torna fortes. É a palavra que nos torna resistente ao diabo. Ah, eu leio quando eu tenho vontade. Tá bom. Você come quando tem vontade? Não. Se você não comer, você fica fraco. Se você não bebe água, o rim paralisa. São coisas que a gente não pode optar. Hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou comer. Hoje eu vou passar o dia, não estou com vontade de comer. Não, você vai ficar fraco. Espiritualmente é do mesmo jeito. Se você não lê a palavra, se você não busca a Deus e não se alimenta da palavra, você vai ficar fraco. Quando o diabo vier tentando você na sua mente, você não vai conseguir resistir. Existem muitas pessoas que têm sido vencidas pelo diabo, vencidas pelo medo. A quem está sendo vencida pela dúvida, pela mágoa, pelo vício, pela mentira, vencido pela tristeza, porque você não tem força para enfrentar ele. Você não se alimenta da palavra, você não lê a palavra, e quando lê, você não põe em prática. Olha o que Deus mandou entregar para você hoje. O diabo, o lugar que ele trabalha não é no casamento,
não é na família, não é na saúde, é na mente. Dominando a mente, ele domina a pessoa. Dominando a mente, ele influencia a pessoa a fazer tudo o que ele quer. Ele leva você a fazer o que ele quer. E você não vai ter força para resistir. Você não vai ter força para recusar. Você não vai ter força para combater. Se não lê a palavra, não tem força. Então entenda isso. O pensamento de ódio, o pensamento de tristeza, de medo, de pânico, de raiva, de ciúme, o pensamento negativo, esse pensamento é o diabo trabalhando na mente da pessoa. Se você não se alimentar da palavra, você não vence o diabo. Jesus, eu disse para você no começo, que o diabo tentou Jesus, tentou, não venceu. Por quê? Jesus foi na palavra, está escrito. Se você, ele vai tentar você. E não vai tentar uma vez, não vai tentar 2 vezes. Ele não vai tentar 3 vezes, ele vai tentar sempre. O diabo vai tentar sempre colocar o marido contra a esposa contra o marido, o filho contra o pai contra a mãe, o irmão contra o irmão. Ele vai tentar colocar uma doença. Você sabia que tem pessoas que estão enfermas, doentes, fisicamente, e essa doença começou na mente? Você tem câncer, você tem tuberculose, você vai morrer, você vai morrer. Você pode observar que tem pessoas que ela tem uma doença, tem câncer, e ela não sabe. A fisionomia dela é perfeita. Quando alguém fala assim, você tem câncer, a fisionomia se abate. Porque aquela palavra entrou onde? Na mente. Então o diabo sabe disso. Por isso que ele trabalha na mente das pessoas. Ele trabalha na mente porque ele sabe que o controle do nosso corpo está na nossa mente. Eu sei que tem pensamento que você acha que é bobagem, aquele pensamento. E tem gente que ela acha que é tão bobagem que acaba saindo na boca. Ela pensa e fala, não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Fulano não me ama. Eu vou me matar. Se eu pudesse partir logo. Mas o que você fala, o que sai aqui, começou? Procura observar uma pessoa, quando você estiver no ônibus, no mercado, no trem, em casa, olha para um familiar, olha para ele, e você vai ver que, do nada, aquele familiar vai fazer assim, do nada ele vai fazer assim, mas assim, sem conversar com ninguém, assim. E às vezes assim, é porque naquele momento que ele fez assim, passou um pensamento triste, ruim. Quando fez assim, é porque passou um pensamento alegre, um pensamento bom. Alguém já observou isso em alguém? Já observou? Quando a pessoa está muito assim, semblante fechado, assim, está passando alguma coisa ruim aqui. Do nada a pessoa abre um sorriso, está passando algo bom aqui. Só que essas pessoas não aprenderam a vencer o diabo. Esse pensamento aí é o diabo. Elas não aprenderam. A ferramenta, a arma de combate é a palavra. Não tem outro jeito. É a palavra. Então hoje você está aprendendo que o diabo, para destruir uma pessoa, ele trabalha na mente. Por exemplo, tem homem que ele nada contra, mas tem homem que ele se sente como mulher. Mas ele nasceu homem, mas ele tem todos os desejos ou toda o andar, o jeito de mulher. Onde que isso começou? Você não é homem, você nasceu mulher. Mas os órgãos é todo de homem. Não, mas foi errado. Você nasceu mulher. E aí o homem começa a ter todo o jeito feminino, ou a mulher masculino. Você pode estar certo. Isso começa onde? Na mente. Por que você não usa essa droga? Não, isso aí, você é muito careta. Isso não vai influenciar. Aí a pessoa começa a usar. Na verdade, não foi alguém oferecendo apenas.
O desejo começou no pensamento. Usa. Por mais que venha o desejo, mas começa aquela voz. Não tem problema não. Isso daí vai te deixar melhor, vai te deixar alegre. Aí quando a pessoa começa a usar, ela não começa a parar mais. Você tem que entender isso. E hoje, você precisa fechar a porta da sua mente para o diabo. Se você consegue, por exemplo, o diabo também me tenta. Não é só você. O diabo também me tenta. Só que eu já sei como ele trabalha. Eu posso dizer que eu já sei porque infelizmente, eu já caí em várias armadilhas dele. Ele já tentou me influenciar, em algumas eu caí. Mas isso foi bom para eu aprender. O que eu estou ensinando você aqui agora, eu não estou ensinando só porque eu li. Não. O diabo já me tentou e vai continuar me tentando. Só que o que está me sustentando, o que está me dando forças para vencê-lo, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou ungido, não é porque eu sou filho de Deus, não é porque eu sou batizado nas águas, não é só porque eu tenho o Espírito Santo, também ajuda, mas é porque eu estou sempre na palavra. E eu estou sempre aos pés de Jesus. Se não fosse isso, eu não resistiria. Vocês não têm noção das tentações que eu enfrento. E que eu sei que você enfrenta. Só que a gente não pode dar esse mole para o diabo. Você não pode dar esse mole. Porque assim, como é que você vai ajudar o marido? Como é que você vai ajudar o neto? Como é que você vai ajudar o filho? Como é que você vai ajudar uma pessoa a vencer uma coisa que você não venceu? Por exemplo, o diabo está influenciando você a um vício. O diabo está influenciando você a uma mágoa. O diabo está influenciando você ao medo. O diabo está influenciando você na dúvida. E você até agora não venceu ele. Aí você quer ajudar alguém a vencer. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa a vencer uma coisa que você não venceu? Jesus, na tentação, ele venceu o diabo. Graças a Deus eu tenho vencido. Por isso eu estou aqui. Se eu não estivesse vencendo, eu não estaria aqui agora falando. Então você precisa fechar a porta para o diabo. Você precisa vencer ele para você poder ajudar outras pessoas, inclusive da sua casa, a vencê-lo. Inclusive da sua própria família, a vencê-lo. Então você já sabe que o lugar que ele trabalha. E outra coisa, vamos supor que veio um pensamento, uma tristeza, que a tristeza começa, vamos dizer assim, que veio um pensamento que algo ruim ia acontecer e você ficou triste. Aí você passou o dia inteiro triste. Depois de 2 horas, de 3 horas, se você disser não, está escrito que Deus é a minha alegria, minha força, eu não aceito isso, porque a palavra diz, tudo é possível que crê, vai dar certo. Só que o combate tem que ser na hora que vem aquele pensamento ruim. Na hora que vem a mágoa, na hora que vem o ciúme, na hora que vem a tristeza, na hora que vem o pensamento ruim, você precisa combatê-lo na hora, não depois, na hora. Eu também aprendi isso com o tempo. Vinha uma dúvida, vinha um medo, e eu ficava acuado. Só depois eu repreendi, aí eu comecei a aprender. Toda vez que vem o medo, já é automático. Eu falo, sai fora, diabo. Eu sei que é você, aqui na minha mente, não. Eu sei que é você, rapa fora. Eu repreendo você. Deus é comigo. Deus me ama. Eu vou vencer. Os meus pecados foram perdoados. Na hora eu combato. Na hora. E quando eu combato com a palavra, eu me sinto forte. Se eu não combater na hora, eu vou enfraquecendo. Por isso que muitas pessoas vão enfraquecendo na fé, enfraquecendo espiritualmente e até fisicamente, porque não combatem o diabo na hora. Quem está entendendo? Nós já estamos terminando. Eu quero só deixar esse último versículo aqui para vocês.
Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século. Quer dizer, não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com as coisas que você vê no mundo. Não se conforme. Não aceite. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o conselho que ele diz aqui? Transformai a vossa mente, transforme a vossa, mude a sua forma de pensar. Até então, eu achava que eu achava que trair era certo, mas a Bíblia fala que trair é errado. Eu achava que mentir era certo, eu achava que esse pensamento ruim era até Deus. Quando fala transformai a vossa mente, mude a sua forma de pensar. Olha só. Se a sua forma de pensar, aprende isso, por favor. Aprende isso. Se a sua forma de pensar é boa, é agradável, você vai sentir bem, você vai ter paz, você vai ter alegria. Mas se os pensamentos que vêm na sua cabeça são, ou melhor, se você não tem paz, se você não tem alegria, se você não tem força, significa dizer que os pensamentos são ruins. Então, peraí. Olha para a sua vida. Como é que está a sua vida? Indo de mal a pior. Significa dizer que os pensamentos são ruins. Não pode ter bons pensamentos e uma má vida. Não. Uma boa vida acompanha bons pensamentos. Uma má vida acompanha maus pensamentos. Ou maus pensamentos, má vida. Então não pode, as coisas estão dando tudo errado para você e você com bom pensamento. Não, se as coisas estão dando errado, é porque na sua mente há pensamentos errados, negativos, medo, morte, tristeza, ódio, angústia, ciúmes. Então eles precisam ser combatidos. Então Paulo diz aos romanos, transformai-vos, renovai a vossa mente, quer dizer, mude a sua forma de pensar. Acorda. Se você está indo de ladeira abaixo, se você está sem força, se você está sem paz, se você está sem alegria, se o amor se esfriou, é porque os pensamentos estão errados. Eles precisam ser renovados, arrancados, mudados. Do contrário, você chega até o final do abismo. Transforme a sua forma de pensar. Eu sei que tem pessoas que elas têm um coração duro, cabeça de pedra. Porque se as coisas para você estão dando errado, significa dizer que tem alguma coisa errada dentro de você. Acorda! Se você continuar vivendo como você está vivendo, pensando como você está pensando, você não... Tem gente que fala assim, fulano vai para o inferno. Não, infelizmente, você vai viver um inferno na terra. Tem gente vivendo um inferno de vida na terra. E ela diz, eu não entendo por que a minha vida é um inferno. A sua vida é um inferno? A minha não é um inferno. A sua vida é um inferno porque o inferno está aqui. Ó. É aqui que o diabo está trabalhando. E você não muda a sua forma de pensar. Você continua pensando do mesmo jeito. E se você... Olha o que nós falamos. Como pensei, sucederá. Então, as suas atitudes partem da forma de pensar sua. A sua vida é o que você pensa. A sua vida é reflexo do que você pensa. Comece a mudar hoje a forma de pensar. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Todo dia leia a sua Bíblia. Esteja conosco aqui todos os domingos. Você não perdeu nada em ter vindo aqui. Traga a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, nós vamos em breve te dar uma Bíblia de presente. Do contrário, você não vai poder reclamar. Ah, na minha casa parece um inferno. Se a sua casa parece um inferno, é porque o diabo mora na sua casa. A minha vida é um inferno, porque o diabo mora na sua vida. Meu casamento é um inferno, porque o diabo está mandando no seu casamento.
por isso a vida de muitos é um inferno. Mas quando você aprende o que Jesus fez, resistir o diabo, aí você começa a vencer ele. Eu vou fazer uma oração, mas antes de fazer essa oração, lembra o que nós falamos: é possível vencer o diabo. É possível. Através da palavra você vence. Por que eu digo é possível? Porque o Jesus homem venceu. Se o Jesus homem venceu, você pode vencer. Se o Jesus homem venceu, eu posso vencer. E uma das tentativas do diabo foi fazer Jesus cometer o suicídio, se jogar de um penhasco. Ele disse: eu não vou fazer isso. Não está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus venceu, você pode vencer. Mas Jesus estava firmado na palavra. Quem entendeu, por favor? Vocês recebem essa palavra? Quem entendeu? Fique de pé. Coloque as mãos no alto do seu coração. Feche os seus olhos. Deixa eu fazer primeiro uma oração por você. Por favor, feche os seus olhos. Meu Pai, eu sei, eu entreguei o que o Senhor mandou entregar. Justamente o que o Senhor mandou entregar. E eu procurei explicar da melhor maneira possível. Espírito Santo, não deixe essas pessoas esquecerem do que elas ouviram. Faz com que essa palavra esteja dentro delas. E quando elas forem para casa, forem deitar, que essa palavra esteja dentro dela. O diabo trabalha na mente, não deixa o diabo influenciar você. Esse pensamento é o diabo, esse pensamento é o diabo. Faz essas pessoas entenderem. Quando o pensamento é ruim, quando o pensamento é triste, é de medo, é destruidor, é de suicídio, é de briga, de confusão, de divisão, é o diabo. O Senhor não trabalha com medo. O Senhor não trabalha com a tristeza. O Senhor não trabalha com o vício. O Senhor não vai mandar ninguém se matar, desistir. Então esses pensamentos é o diabo influenciando a mente dessas pessoas. Oh, meu Pai, Espírito Santo, eu peço, visita essas pessoas agora e vai arrancando como pela raiz todos os pensamentos que já estão semeados dentro dela do diabo. O medo, a mágoa, a tristeza, o ódio, a covardia, a mentira, o vício, a prostituição, o adultério, o negativismo. Oh, meu Pai, remove dessas pessoas agora. O Senhor esquadrinha mente e coração. O Senhor sabe o que está armazenado dentro dessa pessoa. E eu sei que há pessoas que o medo, a mágoa, o ciúme, o negativismo, a dureza do coração já faz parte dela. Transforma elas nessa noite. O Senhor não nos trouxe aqui em vão. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu não acredito que essas pessoas vieram por vir. Mas eu acredito que o Senhor as trouxe porque há um propósito. Então muda elas por dentro, meu Pai. Muda elas por dentro.
Transforma agora o mau pensamento no bom pensamento. Transforma a tristeza em alegria, a covardia em coragem, o ódio em amor, a dúvida em fé. Transforma elas agora, meu Pai. Elas não podem sair daqui do mesmo jeito. Elas têm que sair daqui da mesma forma que Moisés desceu no Sinai. O seu semblante brilhava. Assim essas pessoas têm que sair daqui hoje. Quando elas chegarem em casa, quem olhar para elas, veja o brilho da tua presença nelas. Faça isso agora. Faça isso, meu Pai, eu te peço. Ó Senhor, se você sabe, cante. Se você não sabe, com os olhos fechados, o Espírito Santo vai entrar em você e vai tirar todos os pensamentos, sentimentos negativos que há dentro de você agora. E me leva até o céu. Já foi. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. E acalmou todas as estrelas e ampara os seus limites. Eu me sinto seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem guardas que se fecham diante da minha voz. Não há doença, nem culpa. Se acalma. Nossa, aquele que tudo criou está desnudo para os que
experiência com Ele ali agora. Fale com Ele. Fale, eu não quero mais ser guiada pelo diabo. Eu não quero mais ser guiado pelo diabo. Eu não quero mais cair em nenhuma tentação dele. Tira os pensamentos ruins da minha cabeça. Transforma a minha mente. Pede isso a Deus. Tira os desejos ruins do meu coração. Mágoa, ódio, os maus pensamentos. Fala, meu Deus, eu quero ser guiadas por Ti. Nos guia, meu Senhor. É por Ti que nós queremos ser guiados. Nós não queremos ser guiados pelo diabo, influenciados por ele, mas nós queremos ser guiados por Ti, pelo Teu Espírito. Abraça essas pessoas, Espírito Santo. Abraça elas. Abraça elas, meu Pai. Abraça elas. Remove tudo que não é bom, tudo que não é agradável. Remove a mágoa, remove o medo, remove a tristeza, transforma o pensamento dessas pessoas. Eu não posso entrar dentro delas e transformá-las, mas o Senhor pode. Faça isso, amor. O Espírito Santo está aqui. E Ele te visita agora. Tem uma experiência com Ele. Ele tira os maus pensamentos e te dá bons pensamentos aí agora. Seja livre do medo. Seja livre da mágoa. Seja livre do vício, do ódio. Seja livre das dúvidas. Seja livre agora. Seja livre agora. E tenha paz. Receba a paz de Deus. Aí onde você está. Deus, Ele te ama. Ele escolheu você. Aleluia. Oh, meu Pai, tudo que eu quero é andar contigo. Tudo que eu quero é fazer a tua vontade. Em tudo, no olhar, no falar, no pensar, no agir. Eu quero é fazer a tua vontade, meu Pai. Então, seja o Senhor o que guia os nossos pensamentos. Seja o Senhor que comande os nossos pensamentos. Porque o Senhor jamais vai colocar um pensamento errado, sujo. Então, vem, envolve essas pessoas, Espírito Santo. Envolve elas. Abraça elas. Acolhe elas. Transforma elas. Aqui agora, meu Deus. Elas não podem sair com os mesmos pensamentos ou com os mesmos sentimentos. Não podem, meu Pai. Ferrolho, nem que se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma,
na voz que tudo criou. Aleluia. Cura, escudo para os que nele creem. Para os que nele creem. Você está livre do mal. Tenha paz. Sinta paz. O mal não vai poder mais te dominar, te influenciar. Ele vai tentar, mas não vai mais conseguir. Aleluia. Agradeça a Deus. Adore a Deus. Pai, louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Digno de toda honra. Nós viemos aqui para te adorar, para te cultuar, para te bendizer. E recebemos essa pérola, que foi essa palavra. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? E graças a Deus. Amém. Amém? Podem tomar assento, por favor. Você já aprendeu aonde o diabo trabalha. Então não dê mais, vamos usar uma linguagem, não dê mais mole para ele. Quem está sentindo bem uma paz? Está? Graças a Deus. Nós vamos honrar a Deus. Eu estava lendo em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Deus, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril. Não é por causa do dízimo, não, nem por causa da oferta, ele não diz isso. Ele diz por vossa causa. Então, por causa do dizimista, do ofertante, Deus repreende o espírito devorador. O que é? É um espírito que devora, que destrói as finanças, salário, pensão, causa. Você vê que tem gente que ela já teve muito dinheiro, hoje não tem nada, já teve casas, hoje não tem nada. O devorador já diz, devora. Deus, o próprio Deus, repreende o devorador. E faz com que a vossa vide no campo, a vide, eram as videiras, eles plantavam e a vide não dava fruto. Então ele quis dizer assim, ó, o devorador não vai mais tocar em você e o que você plantar você vai colher. Plantar significa o que você fizer você vai colher. Por isso que é importante você ofertar e dizimar. Hoje você aprendeu que não é por causa do dízimo, é o que diz em Malaquias 3,11. Ele diz, por vossa causa. Por vossa causa. Por amor a você. Deus repreende o devorador e faz com que você colha o fruto de tudo que você plantar. Levanta as suas mãos para mim orar pela sua vida financeira. Eu oro por cada dizimista e ofertante, por cada pessoa. Mas a sua palavra é clara quando o Senhor diz por vossa causa. Não é por causa do dízimo, mas por causa do dizimista. Não é por causa da oferta, mas por causa do ofertante. Então repreenda o devorador agora e tudo que essa pessoa está fazendo, que ela venha colher o fruto do que ela está, resultado do que ela está fazendo. A quem precisa vender, a quem precisa negociar, a quem tem causa na justiça, a quem tem dinheiro preso, e que elas possam ver o resultado, o fruto do que elas têm plantado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga aqui na frente o melhor que você tenha. Se você trouxe, traga aqui e deposite o seu dízimo, a sua oferta. Pode trazer, vem aqui à frente, por favor. E você que está nos assistindo, você pode, vou deixar aqui a chave Pix.
Se você quiser nos ajudar com o seu dízimo e a sua oferta ao crescimento da obra, ao manter a obra, ser um mantenedor desta obra, a chave Pix vai estar aqui. Pastor, eu preciso de um envelope para que eu possa trazer o dízimo quando eu receber algo. Se você quiser o envelope, levanta as mãos que nós vamos até você aí, levar até você. Alguém precisar de algum envelope para trazer o dízimo, só você levantar a mão que a gente vai dar para você. Agora eu quero fazer a oração final pela família. A Bíblia diz que Deus daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar. Nós vamos pedir para Deus enviar um anjo na nossa casa agora para abençoar e proteger e livrar a nossa casa, a nossa família. Vamos fazer uma oração pela família? Fique em pé, estenda a mão em direção à sua casa agora. Aonde você mora, estenda a mão em direção à sua casa. Pai, existem casas, tem casa que abrigas. Estenda a mão em direção onde você mora. Meu Pai, envia um anjo agora na casa dessa pessoa. Envia um anjo agora no lar. Que eu repreendo agora tudo que está tirando a paz, o espírito de contenda, o espírito de confusão, o espírito do vício. Seja repreendido agora toda a força do inferno que age nessa família, causando intriga, causando divisão, causando confusão, causando desentendimento, miséria, seja repreendido e que haja paz nessa casa. Pai, que essa casa seja o pedaço do céu, que o Senhor reine nessa casa, que o Senhor venha reinar no lar destas pessoas, que o Senhor seja o rei que reine nessa casa, que reine o amor, que reine a paz, que reine a alegria, que reine a felicidade. É o que eu peço e entrego cada uma dessas pessoas nas suas mãos. Obrigado por trazê-las, que elas, ao chegar em casa, que elas venham refletir a luz do Senhor na casa delas. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Que você, me chamo Pastor Raul, minha esposa Vânia, que vocês precisarem, vocês contam com a gente. A nossa igreja, o lema da nossa igreja é cuidar. Então, nós vamos fazer de tudo por você. Nós não vamos fazer alguma coisa, não. Nós vamos fazer de tudo por você. Se depender de nós, você vai ter paz, sua família vai estar unida, casamento restaurado, você vai ter prosperidade, nada vai faltar. Se depender de nós, nós vamos fazer de tudo, de tudo, de tudo por você. Então, eu vou terminar agora. Quem quiser conversar comigo, conversar com a minha esposa, nós estamos aqui à sua inteira disposição. Eu quero que você conte com a gente. Você pode não me conhecer pessoalmente, mas saiba que a sua luta a partir de agora também vai ser a minha luta. Tá certo? Amém?